Que o Pará é um território de extensões continentais, você já sabe. O Amazônia Empreende de hoje vai receber um convidado que conhece o nosso estado, a nossa região de norte a sul, de leste a oeste. Hoje nós estamos aqui com Expedito Neto, proprietário CEO da Medlog, uma empresa especializada em transportes de medicamentos, materiais hospitalares, e também ele é proprietário das lojas Tudo Azul. Uma pessoa que começou sua trajetória como qualquer um outro, começou CLT, começou ajudando e hoje ele é dono do seu próprio negócio e ele vai falar sobre toda a história dele aqui para nós hoje. Expedito, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter aceitado aqui o convite, por participar aqui do Amazônia Empreende. Histórias como a sua que vão com certeza inspirar aquele que está nos assistindo. E eu posso falar com propriedade, esse aqui eu conheço há muito tempo. Expedito é um amigo de longa data, é uma pessoa que eu acompanho a trajetória há muitos anos, e é muito bonito de ver, inclusive, onde você está hoje, saber pelo que você já passou e onde você está chegando, onde você quer chegar. Então, vamos contar um pouco dessa história aqui para todos, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Viu? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Pedro, de coração mesmo, né? A gente já é amigo de longa data aí mesmo. E com o passar do tempo a gente vai, né? Cada um criando suas famílias, seguindo os seus negócios. E a gente se acompanha muito, inclusive, pelas redes sociais. A gente já chegou até a ter várias conversas trocando ideias sobre empreendedorismo, de novos negócios, né? E fico feliz também pelo convite. Muito bem. Expedito, antes da gente começar a falar de empreender, de falar de negócio, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, da sua trajetória, porque o foco aqui, né, o propósito do Amazônia Empreende é sempre levar para o nosso telespectador que empreender é possível, que empreender é mais fácil do que muitos imaginam. Às vezes a pessoa ela pode fazer, ela tem conhecimento ali de algum determinado negócio, que ela pode começar a empreender, mas ela tem um receio de largar aquele emprego que ela está atualmente. Então conhecer histórias como a sua fazem com que essa pessoa possa dar um passo a mais e ter um sucesso, inclusive melhorar não só a vida dela, mas a vida da família dela através do empreendedorismo, que é o que aconteceu com a minha e eu sei que é o que aconteceu com a sua também. Você é natural de onde? Eu sou de Santarém. Santarém. Viveu lá quanto tempo? Meus pais, a minha mãe me teve em Santarém e logo em seguida, eu acho que pouquíssimo tempo, eu fui para o Marajó, para Bagre, que é a terra natal da minha mãe. Entendi. E em Bagre eu fiz então eu falo para todo mundo que eu sou de Bagre, eu sou marajoara, né? Marajoara. Cidadão marajoara, justamente. E aí, Expedito, você começou, a sua infância foi toda lá, toda criação marajoara. Futura marajoara. Totalmente. Todo o meu ensino médio, o meu ensino fundamental, eu estudei em Bagre, tudo foi em Bagre. E como é muito comum acontecer, já no ensino médio as pessoas saem do interior para vir para a capital, né? Para fazer o ensino médio aqui. Então foi isso que aconteceu comigo. Todas as minhas raízes estão em Bagre, minha família toda estão lá, eu tenho negócios lá. E é minha cidade. Eu falo muito para minha esposa, para quem me conhece, eu falo que eu visito Bagre de 3 em 3 meses, eu vou em Bagre. E quando eu vou chegando em Bagre, é uma nostalgia assim, algo grandioso que acontece comigo. Parece assim que eu estou na minha casa. Que bom, que né? bom. É muito gratificante para lá. É bom a gente cultivar as raízes, né? De onde a gente veio, a nossa família, os amigos da época da infância. É muito bom a gente ter essas referências. Sim. E agora falando em referência, como foi que a vida empreendedora começou a surgir na tua vida? Você desde criança tinha referência em casa, algum familiar? Como é que começou a vida empreendedora? Você começou a trabalhar com que idade? Como é que foi isso? Pedro, foi algo assim que até hoje eu me surpreendo, né? Desde moleque, eu sempre fui alucinado por política. Gosto muito de política até hoje, eu sou polêmico, né? Política partidária mesmo, né? Então, eu sempre falava na escola, para meus amigos, para minha família, que eu seria prefeito de Bagre.
Era o sonho da minha vida, aquilo, e eu batalhei muito por aquilo, e eu gostava, eu até hoje gosto, né, de saber das estratégias políticas, de como cada campanha vai ser feito, e isso me encanta muito, me encanta muito. Então, eu sempre falei para todo mundo que eu iria seguir no rumo da política da minha vida. Simplesmente eu saí de Bagre, vim para Belém para fazer ensino médio, e aquilo foi simplesmente saindo da minha cabeça. Né? Sou apaixonado por político até hoje, porém zero vontade de não comento inclusive com mais ninguém, mas era o sonho da minha vida. Só que eu nasci de uma família de vendedores. Eu falo para todo mundo, hoje, sabe quando tu chega num lugar que tu vai preencher um formulário, ou quando alguém te pergunta qual a tua profissão, até hoje eu falo que eu sou vendedor. Né? Eu falo que eu sou vendedor, não digo que eu sou empresário, eu falo que sou vendedor. Se tiver um campo lá, qual a sua profissão? Você coloca vendedor. Vendedor. Importante. Isso. Por quê? Porque eu comecei como vendedor, né? E até hoje não deixo de ser um vendedor, porque eu vendo serviços, né? Então, continuo sendo um vendedor. Mas eu sou de uma família de vendedores, onde minha mãe é uma vendedora extraordinária. Né? Minha mãe vende assim, é encantador vendo ela fazer uma venda. E meus irmãos a mesma coisa, né, por parte de mãe. Então nós somos de uma família de vendedores. Eu vim descobrir isso com o tempo. E justamente isso aconteceu comigo. Então, o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi como vendedor, né, na área da saúde, foi ser vendedor de medicamentos. Isso em que época da sua vida? Você com que idade? Eu já estava entrando na faculdade, né, com 20 anos de idade. Entendi. É boa história, até falar isso aqui, sei que não tem problema. A sua idade, você é muito jovem ainda, você tem 39 anos, vai fazer 40. E nessa época você tinha qual a idade você tinha? 20 anos. 20 anos, porque você fez o colégio ali, depois, quando saiu do ensino médio, já foi, junto com a parte da faculdade, já foi trabalhar. Isso. Já foi trabalhar com vendas. Né? É porque é o seguinte, geralmente, a minha família não vem de uma família de empresários. Não é. Minha mãe era funcionária pública. Então, eu não tenho dentro de casa, dentro da minha família, um histórico de empresarial ou industrial. Não existe isso no interior, né? Então, eu não tinha, eu não tinha na época nenhum espelho meu, nenhum espelho dentro da minha própria família empresarial. Nunca tive. Isso veio surgindo com as oportunidades e bênçãos que Deus me deu ao decorrer do caminho, né? Mas eu fui descobrir com o tempo de onde veio o meu espírito de empreendedor e vendedor. Veio da minha mãe. Hoje eu vendo ela trabalha nas minhas lojas, né? E eu vendo ela fazendo uma venda, aquilo me encanta e de lá que eu vejo realmente de onde eu tenho esse espírito de vendedor, essa prática que para mim é fácil fazer uma venda, de onde eu herdei. Isso foi dela. E o primeiro ramo que você começou a trabalhar foi com saúde também? Sim. O meu primeiro emprego que eu tive foi na área de medicamento como vendedor. Assim, é um privilégio que eu tenho, eu falo que é um privilégio, por quê? Porque o meu primeiro trabalho já foi ser dono do meu próprio negócio. Eu nunca tive um chefe. Entendi. Nunca tive. Então, quando eu comecei a trabalhar com 20 anos, já foi empreendendo, já foi sendo dono do meu próprio negócio. Né? Eu já fui, inclusive foi algo que eu posso contar daqui a pouco, mais lá para frente, foi uma das grandes frustrações da minha vida, né? Que nem tudo é só vitória, não. Eu tive muitas derrotas também. Com certeza, com certeza. Não, mas vamos explorar isso, vamos lá. Você, já terminando a faculdade, já foi abrir o seu próprio negócio, né? Isso, eu fui montando uma... Por isso que eu falo que hoje, se eu puder dar um conselho para as pessoas que querem empreender hoje no mercado, gente, é simples, é tu tentar inovar, né? É fazer o que os outros não estão fazendo. É procurar fazer algo que simplesmente tu olhe para o lado, olhe para frente e realmente não tem ninguém fazendo aquilo. Então procure empreender em ramos de negócios novos no mercado. Novos, o que ninguém faz. Né? Mas vai ser difícil, mas é o que tem 90% de chance de dar mais certo. Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a empreender com 20 anos, eu fui abrir uma distribuidora de medicamentos. Eu achava aquilo extraordinário, eu achava que era um negócio muito bom, apareceu uma oportunidade para mim, só que eu fui para o ramo público. Fui para a área pública. Trabalhar com licitação. Isso, certo. Na área pública. Então, é o seguinte, hoje o maior comprador no mercado, quem é? É
o governo. O governo é o maior comprador do Brasil. É o governo. Então, vender para o governo é bom, é fácil, a demanda é muito grande, porém tem os problemas ao decorrer da venda. Uhum. É difícil você receber, demora você receber. Então, logo no início, para mim, aquilo era a coisa mais bonita. Eu vou fazer uma venda grande, eu fazia uma venda grande e passava 90 dias para receber, eu não tinha caixa. Isso é uma dor muito grande de quem começa o seu próprio negócio. É um fluxo de caixa bem construído, né? Ainda mais num ramo desse, como a distribuição de medicamento para órgão público, em que tem essa demora no recebimento, isso compromete totalmente Sim. o andamento do negócio, né? Sim. Você diria que, nesse primeiro negócio seu, você diria que essa foi uma das maiores dores que você passou dentro da sua jornada, que estava iniciando, na verdade, né? Foi muito difícil, porque quando a gente é novo, né, 20 anos, a gente acha que vai dominar o mundo, né? Então, eu sou bom vendedor, sou muito bom no que eu faço, eu vou abrir uma distribuidora, eu vou ficar muito rico, eu vou ficar muito aquilo, e não durou 2 anos o meu negócio. Né? Meu negócio veio, eu tive que quebrar, fechar meu negócio, eu já morava em Belém e tive que voltar para minha cidade. Ou seja, eu voltei falido. Olha só. Simplesmente porque o meu negócio quebrou mesmo, né? Então, decepcionante, aquilo me frustrou muito, me deixou muito aflito, mas era a minha realidade, não deu certo e eu tive que ir embora. Então, e aí, quando você voltou, o que você foi fazer lá? Voltou para Bagre, né? Isso. O que você foi fazer lá? Aí, eu fui começar de fato, só voltando um pouquinho lá atrás, Pedro, é para mostrar justamente isso aqui, da seguinte forma, é para mostrar para vocês quando eu falei em inovar, né? Então, quando eu tinha 20 anos, eu fui querer fazer algo onde já tinha muito no mercado. Distribuição de medicamento não é de hoje, que existem inúmeras outras distribuidoras e cada vez está maior. Então, há 20 anos atrás, quando eu fui querer fazer, para mim, aquilo não foi inovar. Fui fazer o mesmo do mesmo. Eu fui fazer o mesmo que todo mundo já fazia. Então, eu já fui tentar entrar num mercado onde todo mundo já tinha as suas fatias. Todo mundo já tinha o seu mercado quase que tudo arrumado e preparado. Como é que um menino que veio lá do interior, né, veio montar um negocinho pequenininho e ia competir com as grandonas? Sim. E ali eu simplesmente me dei mal mesmo e não consegui, fui engolido em muito pouco tempo e tive que voltar para minha cidade. E lá... Isso, como tudo que Deus faz na vida da gente, né, é perfeito, é maravilhoso. E com esse aprendizado que eu quebrei, que eu fali, eu voltei e ali eu comecei do zero. Né? Foi de onde eu deveria ter começado desde o início. Né? Ter feito desde o início. Foi feito da seguinte forma. Lá eu abri minha primeira loja, minha primeira farmácia. A Tudo Azul. As lojas Tudo Azul. Entendi. Então ali eu fui começar, no interior não tinha muita farmácia, não tinha muita loja, então eu fui e abri minha primeira loja lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou que não deu certo o primeiro negócio, né? Que eu me lembro o nome, foi a Medlog, não foi? Não, Medlog, perdão, a Ecomed. Medlog é que você tem agora, perdão. Isso. A Ecomed. E não deu certo, você voltou para lá. Então, eu acho assim que todo empreendedor, ele chega um momento que tem uma dificuldade, a pessoa tem que saber que ela tem que ter humildade para reconhecer se ela ou precisa pedir ajuda para alguém, ou ela tem que ter humildade até para encerrar as atividades, não é verdade? Então você decidiu voltar lá para sua cidade, né, para Bagre. E vamos lá, para quem que você foi pedir ajuda, vamos dizer assim? Se você teve alguém para pedir ajuda ou não, como é que foi isso? Só quero para que quem está nos assistindo entenda como foi que você conseguiu fazer essa virada de uma pessoa que você falou que faliu no primeiro negócio e depois conseguiu colocar um negócio de sucesso. Mas como foi que isso aconteceu? Quem foi que te ajudou? Como foi essa caminhada aí da quebra para depois um outro negócio que deu certo? Né? Gente, assim, eu acho assim que a gente que vem do interior, eu costumo falar isso para meus irmãos, para meus sobrinhos, que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de agarrar as oportunidades, né?
Porque a vida, ela passa uma vez, passa uma oportunidade, a gente deixa escapar, passa a segunda, quando a gente já vai se arrepender, já é tarde demais. E isso que eu tenho comigo, né? Eu falo que eu sou muito abençoado por Deus. Eu nunca deixei uma oportunidade passar pelas minhas mãos, nunca. E uma dessas minhas vendas já quase falindo, antes de voltar para o interior, de volta quebrado, né? Com o negócio que deu errado, eu conheci um grande empresário aqui em Belém, chamado Mauer Lobato, né? E eu conheci ele, bati um papo com ele, expliquei minha vida para ele, falei o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, cara, é o seguinte, tu é um bom vendedor. Ele olhou assim para mim, né? Já era um senhor de 60 anos, né? E a empresa dele, a MM Lobato, é uma das maiores distribuidoras. E tem mais de 40 anos no mercado e tal. E ele pegou e falou assim para mim, tu não quer vir trabalhar para mim? Tu não quer ser o meu vendedor? Ao invés de tu ir embora e ficar para lá tomando conta da tua farmácia, tu pode fazer as duas coisas, vem vender para mim. Então, ou seja, naquele momento eu deixei de ser empresário, o dono, para virar vendedor do Maués, da empresa MM Lobato. Entendi. Ou seja, foi de onde eu deveria ter começado. Tô entendendo. Entendeu? Então, você acha que aquele que vai empreender, que vai começar o primeiro negócio, em primeiro lugar, ele deve buscar uma referência, ele deve buscar primeiro aprender aquele negócio. Vamos lá, porque você começou a empresa, saiu da faculdade ali, já abriu a sua empresa de distribuição de medicamento, que foi a Ecomed. Isso. Mas não deu certo, pelas circunstâncias que você falou, e depois você foi trabalhar como vendedor numa distribuidora de medicamento. De um concorrente meu. De um concorrente seu. Isso. Então, você acha que a pessoa, em primeiro lugar, ela deve primeiro passar por essa escola, vamos dizer assim, de vendas, né, de aprender o negócio, para depois ela abrir o seu negócio? Como é que... Sem dúvida, Pedro, porque eu era muito novo, como eu te falei, eu pensava em dominar o mundo, vou competir com os grandões e deu tudo errado, né? O mercado, olha só, o mercado não admite amadorismo. Não admite, né? Como isso muito foi, eu não tinha referência de ninguém, eu não tinha passado por uma escola de dificuldades, nada. Sim. Então, eu acho ali que a vida fala o seguinte, tu vai perder tudo de novo, tu vai perder tudo, tu vai começar do zero e agora tu vai aprender ponto a ponto para depois tu ter o teu próprio negócio. Maravilha, né? Bacana. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. E fui virar vendedor, fui vendedor dele por 8 anos. Aí que vem a grande sacada do negócio, né? Foi uma faculdade, eu não cheguei a me formar na faculdade, terminei com 2 anos, eu fiz administração e não consegui me formar. Porque na época eu quebrei, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, né? Então eu tive que trabalhar e trancar e nunca mais voltei. Então, não aconselho, viu? Isso não aconselho, eu não aconselho ninguém fazer isso. Mas fui felizado e deu sorte. Sorte não, e Deus me abençoou e deu certo comigo. E passei 8 anos sendo vendedor dele. Então, ali, de fato, eu tive uma formação. Hoje, quando eu preencho lá o campo profissional vendedor, porque, de fato, eu tive uma profissão ali com ele, né? Porque ele, com 60 anos de mercado, 60 anos, 40 anos de empresa, ele me ensinou ali, de fato, o que é ir para campo, fazer a venda, pegar vários nãos, e muitos sims e muitos nãos também pela cara, mas não desistir. Na verdade, é mais não do que sim, né? Muitas das vezes, sim. E então, eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive, ele me ensinou muitas coisas na minha vida pessoal, né? Inclusive financeiramente. Era um cara assim que Deus levou e já se foi já há alguns anos, mas eu chamava ele de pai, inclusive, né? Eu chamava ele de pai porque os meus pais são separados há muito tempo e eu não tinha aquela figura paterna comigo. E eu comecei a transferir para ele essa figura, porque ele tentava a me ensinar as coisas da vida pessoais, as coisas diárias que a gente vive no nosso dia a dia mesmo. Não era simplesmente, não tinha uma relação, era uma relação de patrão e empregado ali, né? De chefe e vendedor. Eu era RCA, nem era eu nunca fui CLT na vida, né? Então era RCA dele. Eu nem ia na empresa dele, mas o nosso convívio era tão grande que eu fazia questão, porque para mim, se eu fosse todo dia na empresa dele, eu ia aprender mais coisas com ele, como eu aprendi. Ele era um cara tão, assim, honesto e ele sempre falava uma coisa: o que é teu, o que é meu, eu nunca esqueço, né? Aí quando eu ia receber o meu primeiro salário com ele, eu conto isso para muitas pessoas, né? O meu primeiro salário, meu primeiro mês de trabalho com ele foi R$ 25,30.
o seu primeiro mês de trabalho foi R$ 25,30. E 30 centavos, foi minha comissão que eu ganhei. O que você vendeu, você lembra? Não lembro, não vou lembrar agora. E ele me chamou para eu receber, foi dia 5, ele foi pagar os vendedores, eu entrei na sala dele, eu sentei, triste, né? Eu já sabia que eu não ia ganhar muito, porque aquele dia meu salário não ia ser tão alto, mas também não ia ser R$ 25, né? Ele chegou, falou assim, olha, eu recebi, assina aqui o recibo, fui assinar, ele pegou R$ 25, abriu uma latinha que ele tinha na gaveta dele, um pote de moeda, tirou 30 centavos e falou, tá aqui, é teu. O que é teu, o que é meu é meu. Esses 30 centavos é teu. E eu falei, então me dê os 30 centavos. Então, só que eu sabia ali naquele momento que aqueles R$ 25,30, se eu me dedicasse, se eu realmente acreditasse que aquilo era uma profissão digna e honesta para mim, que Deus ia me abençoar muito, né? Como abençoou. Eu fiquei lá 8 anos e foram 8 anos prósperos na minha vida. Olha só que interessante, eu vejo isso se repetindo, tá? Parece até um padrão. 8 anos, não foi pouco tempo. Você passar 8 anos dentro de um lugar, se dedicando. Você poderia no primeiro mês ter falado, o quê? Eu vou trabalhar aqui para ganhar R$ 25,30, mas você acreditou. Primeiro porque aí nesse momento você passou a ter uma referência. Você viu ali uma pessoa que te apoiava e você entendeu que ele estava te treinando, te ensinando, não é verdade? Então, existe uma caminhada, existe uma jornada que ela tem que ser pavimentada antes de qualquer grande resultado. Não existe não existe meio termo, não existe, como é que eu posso dizer, receita pronta. Então, tudo precisa de uma maturação, tudo precisa de um aprendizado. Então, é importante a gente falar sobre isso, que empreender, em primeiro lugar, é você aprender, é você se dedicar para depois você colher o resultado, não é verdade? Com certeza. Então ali o Maués, ele simplesmente foi um grande professor meu, até hoje, um tempo desse eu passei por uns apertos, né, e dificuldades, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu lembrava muito dele. Porque com todas as dificuldades que apareciam comigo, o que eu fazia? Eu pegava o carro, ia lá, a empresa dele fica chegando em Coraci, eu ia bater lá com ele, eu ia tomar um café com ele, eu chegava lá, eu pedia conselho, eu desabafava com ele, eu falava, e ele me dava uma lição, me escroteava, falava um monte de coisa, eu tava fazendo um monte de coisa errada, mas eu saía de lá assim, cara, aliviado, né? Era um pai que chama a atenção do filho e mostra o caminho, tu tá fazendo errado, isso. E faz falta aí o Lobato. Expedito, você acha que isso é uma coisa que está faltando um pouco nessa geração nossa? O fator esperar, o fator plantar, regar, crescer para colher? Você acha que hoje a gente está vivendo uma geração muito imediatista, que quer resultado muito rápido? Com certeza, cara, muito. O que acontece hoje, né? Hoje a gente vive no boom da comunicação, no boom da internet, né? Então, hoje a nova geração, ela se liga muito nas redes sociais e acha que se inspira. Hoje a grande inspiração para a nova geração são os lacradores da internet que ganham dinheiro muito fácil, né? Então, tu tem que saber que caminho tu quer seguir realmente. Esse é o caminho fácil, né? Mas todo mundo teve a sorte de ir para lá, para aquele caminho fácil? Eu acho que não. Eu sou muito cético do trabalho, né? A Bíblia fala, e eu acredito muito nisso também, no que a Bíblia fala, do que Deus fala, que todo cristão, sem exceção, tem que ser próspero. Todo cristão tem que ser próspero. Eu não estou falando isso financeiramente. Não é só prosperidade financeira. É próspero de saúde, de amor, de família, de filhos, no trabalho. Então, a prosperidade ela não é só financeira, né? Então, o esperar, ele é natural do empreendedor. Se o cara quer começar a empreender, fazer seu próprio negócio, não vai ser CLT, vai montar seu próprio negócio. Se ele não começar a trabalhar isso dentro dele, ele está fadado a 3, 4 meses de falência. Entendi. Com toda certeza. Por quê? Porque ele olha para as redes sociais. Ele vê um cara num jatinho, num helicóptero, num jet ski, uma mansão, ele já pensa que ele já vai ter também, daqui a um ano ele já vai ter o dele, ele já vai ter isso, já vai ter aquilo, e não é assim. Com certeza não é assim. Bacana. Expedito, e outra coisa, vamos lá. Então, aí você passou pela sua escola, 8 anos.
sua formação superior Sim. ali, o MBA, Ali foi. com a graduação, tudo desses 8 E anos. para quem eu tô falando, para o que eu tô falando aqui, muito, inclusive tu conheces ele, né? O Maués, no ramo da distribuição de medicamentos no estado do Pará, ele foi um dos pioneiros. E o Pará inteiro conhece ele. Então, eu tô falando de uma pessoa que muita gente já passou pela escola dele. Legal. E eu fui um dos felizardos, entendeu? Bacana. E aí você começou a trabalhar com vendas, mas também a conhecer a logística, né? Tinha lá, você fazia as vendas e aí, obviamente, você direcionava aquela venda para o setor de logística da empresa. E eu queria saber se foi aí que você começou a entender sobre logística, que a gente vai entrar agora para falar na empresa que você hoje é o CEO, que você é o proprietário, que é a Medlog. Como é que fala Medlog? Logística em saúde. Medlog Logística em Saúde. Você trabalha exclusivamente com produtos para a saúde na Medlog. Isso. Eu vou contar um pouquinho da história da Medlog, assim, é bacana. A minha história da Medlog é muito bacana. Eu sinto muito orgulho. É muito fácil falar da gente, né? Eu acho assim que é muito fácil falar da gente. Eu posso te interromper um pouquinho, só para poder fazer o seguinte? A gente vai chamar para o break, aí nós vamos começar o segundo bloco falando da tua vida agora sobre a Medlog, a tua empresa. Pode ser? Tá bom. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo aqui com o Expedito Neto, proprietário da Medlog Transportes em Saúde, Serviços em Saúde, e ele vai contar mais sobre essa trajetória de empreendedor na vida dele. Até já, fica aqui com a gente. Atenção motoristas e pedestres. A construção de um novo viaduto vai mudar o trânsito em 2 avenidas importantes de Belém. Um trecho das avenidas João Paulo II e Cosme Damião será interditado. A mudança faz parte das obras do novo viaduto no cruzamento com a Avenida Doutor Freitas. Para sair da cidade, use rotas alternativas como a Travessa Angostura ou a Avenida Doutor Freitas até Almirante Barroso. Governo do Pará. Por todo o Pará. Imperdível! Dia 28 de março, Breves e o Marajó vão viver esse grande momento. Vem louvar Pará! Um evento que marcará a sua vida. Louvor e adoração. E o melhor da música evangélica do Brasil. Jefferson e Suelen. A banda que conquistou o Brasil. Novo Som. E Isadora Pompeu e Banda. Dia 28 de março, às 19 horas, na Orla da Cidade. Vem louvar Pará. Realização Governo do Pará. Todo dia você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para a número 1 da cidade. Vem! Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. S Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Criar oportunidades é abrir as portas do futuro para os nossos jovens. A Usina da Paz chegou em Itaituba.
com formação profissional, saúde, cidadania, aulas de robótica, esportes e muito mais. A Usina da Paz de Itaituba é a primeira do Tapajós e a 24ª do estado. É o maior programa de inclusão social da América Latina, chegando para transformar vidas. Porque o futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará. A Amazônia Empreende está de volta. Estamos aqui com a história desse grande empreendedor do Norte, raiz, Expedito Neto. Está aqui contando a sua trajetória de vida, de onde ele veio, como foi, quais foram as dificuldades que ele passou até chegar na vida empreendedora, ser dono do seu próprio negócio. E uma das questões que mais me chama a atenção e que é importantíssimo aquele que está nos escutando entender, que é muito importante você ter referências, você buscar referências para te inspirarem a chegar no local onde você quer chegar. Quer trabalhar com vendas? Procure saber quem é aquele vendedor que mais vende no produto que você quer vender. Procure se espelhar, modelar aquilo que ele faz. Então tenha referências. Eu não tenho dúvida que esse caminho vai ser talvez até encurtado para você chegar na excelência. Não é isso, Expedito? É isso mesmo. Você estava falando que uma grande referência para você foi o seu Maués, lá da MM Lobato, essa grande empresa distribuidora de medicamento e material hospitalar aqui do Pará. E foi lá onde você teve uma grande trajetória na vida empreendedora como vendedor, sua escola mesmo vendedora foi lá dentro da empresa dele. E como a gente falou um pouquinho no bloco anterior, volto puxando o gancho agora aqui para o nosso bate-papo, você aprendeu a trabalhar com logística, porque você direcionava as vendas depois para o setor logístico, né? Então foi trazendo você para onde você está hoje, que é a empresa Medlog. Poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi essa caminhada até chegar a decidir definitivamente agora sim, agora eu vou partir para o meu negócio. Eu aprendi, passei 8 anos aqui, tenho segurança de começar um negócio de novo. Porque eu imagino até que possa ficar um certo medo, né? Porque trabalhou com o negócio ali e não deu certo. Como é que foi isso? Como é que você chegou a ter esse momento de medo de começar de novo a sua empresa? O tempo todo. E ele me meteu medo. Ele te meteu, né? Eu li um livro há 15 anos atrás, chamado Executivo do Século. Jack Welch, uma coisa assim, o executivo. E ele era executivo, o CEO da GE, General Electric, né? Na época era a maior empresa do mundo. E esse livro, até hoje eu tenho isso na cabeça, né? Até hoje, o que ele falou ali segue comigo até hoje. Ele fala da seguinte forma, que em tudo que tu for fazer na tua vida, tu tens que ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Se tu não tiver entre os três, mude de ramo. Feche seu negócio, vá procurar outra coisa para fazer. Porque tu não está se destacando no mercado. Ou tu é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, os 8 anos que eu passei com o Maués, eu me orgulhava muito, eu batia, eu desafiava ele, eu falava que eu era o melhor vendedor do estado do Pará. Que ninguém vendia mais do que eu. E modéstia à parte, Pedro, ninguém vendia melhor do que eu mesmo. Que bom. Ninguém. Porque eu te falei que no meu primeiro mês de trabalho, lá em 8 anos, meu primeiro mês de trabalho, meu salário foi R$ 25,30. Quando eu cheguei no 8º ano, eu fui pedir demissão para ele, né? O que era que acontecia? Simplesmente, eu fazia minhas vendas e minhas entregas eram muito ruins, né? Porque o Pará tem 144 municípios. Fazer logística no Pará é muito complicado. Muito complicado mesmo. As pessoas não têm nem noção o tão de difícil que é fazer logística no estado do Pará. E porque tu trabalha com os 4 modais aqui, o aéreo, o fluvial, o terrestre, em tempo real, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei com ele e eu falei assim, chefe, a minha logística é muito ruim, eu reclamava muito da minha logística. E eu tive um insight, né? Eu falei bem assim, gente, por que ao invés de eu ficar reclamando o tempo todo, por que eu não monto eu mesmo vou fazer essas minhas entregas? Eu aproveito, vou ter... A mente empreendedora do vendedor não para nunca, né? Eu falo que o vendedor ele tem que se reinventar diariamente.
Todo dia, quando ele acorda, ele tem que montar seu plano de ação e tentar. O vendedor, ele pega mais não do que sim. Mas os sims que ele pega ultrapassa todos os nãos, né? As frustrações dele. Então, eu falei assim, chefe, é o seguinte, deixa eu fazer minha entrega. Porque, chefe, olha, todo mundo reclama das minhas vendas. Eu fecho uma venda top pro senhor, para mim eu ganho bem. Mas a entrega não tá chegando. Mas não que adianta se não chega no cliente. Olha a insatisfação do cliente. Então, eu faço a venda e eu aproveito e vou ganhar um dinheiro a mais. Olha, rapaz, vou te falar uma coisa, isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque a tua produção vai cair, tu vai focar mais na tua entrega do que nas tuas vendas. Eu falei, chefe, tem um risco disso acontecer, né? Mas se a gente não correr risco, né? O que vai ser dos empreendedores? Todo empreendedor tem obrigatoriamente que correr risco. Se tu não arriscar, tu tá fora. E aí ele falou da seguinte forma, bora fazer um teste de 2 meses. Se eu ver que tuas vendas caíram, eu tiro de ti. Falei, fechado então. E eu peguei e comecei a fazer entrega. Aí eu fazia entrega no meu carro. Eu fazia a venda, pegava o meu carro e ia fazer entrega. E aquilo foi, né, aparecer clareando na minha mente. E eu fiquei por 2 anos a mais com ele, trabalhando, fazendo as duas coisas. E deu muito certo. E um certo dia eu cheguei lá, chefe, o senhor vai estar que hora na empresa? Ele falou, tá hora, vou ir com o senhor. Eu cheguei lá e falei, chefe, é o seguinte, eu vim pedir demissão. Tu tá doido, rapaz? Como é que tu vai fazer um negócio desse, Expedito? Tu é um menino novo, rapaz. Tu sabe quanto é teu salário aqui dentro? Tu sabe quanto tu ganha aqui? Tu não vai encontrar isso em nenhum lugar que tu for. Em nenhuma empresa que te contratar, tu vai ganhar o que tu ganha aqui dentro. Eu falava, chefe, tudo isso que o senhor tá falando é verdade. Tudo isso. É o medo que eu tenho. Mas eu acredito tanto no meu negócio, tanto que vai dar certo o meu negócio, que vale a pena eu correr esse risco. Eu tô indo embora, eu lhe agradeço. Aí eu chorei, abracei ele falou, tu tá fazendo besteira, não faz isso. Na verdade, o que eu sempre falo, ele sabia que o negócio ia dar certo. Ele sabia. Só que ali era uma perda de um vendedor que ele tinha. A gente tinha um vínculo muito grande, eu e ele, né? Então eu acho que na cabeça passava assim: quem é que eu vou colocar para te substituir, para manter o nível de vendas que tu tem aqui dentro? Porque, modéstia à parte, eu vendia muito mesmo lá e tinha um salário que nunca ninguém teve lá dentro. Nunca ninguém teve o salário que eu tinha lá. Só para. Eu acho que não é soberbo, eu posso falar aqui. Eu saí de R$ 25,30. Meu primeiro mês de salário lá, o meu último salário lá, eu ganhava em média R$35 mil por mês. Que maravilha. Isso eu tô falando... Não sou soberbo de jeito nenhum, isso é inspiração. Né? E eu tô falando isso a coisas de 15 anos atrás. Né? Ganhar 30 mil há 15 anos atrás era muito. Um salário muito bom. Ainda é muito dinheiro, mas o valor do dinheiro era maior. Então era quanto eu ganhava lá. Então eu arrisquei mesmo de perder um salário desse que eu tinha para investir no meu próprio negócio. Aí vieram as dificuldades, né? E eu falava, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Mas o meu telefone dele sempre estava aqui. Qualquer coisinha que der errado, eu digo, eu quero meu emprego de volta. Então, o fator coragem, ele tem que acompanhar o empreendedor. Mesmo você imaginando a possibilidade de dar errado, mas a possibilidade de dar certo, ela se sobrepõe ao medo. Então, coragem sempre. Parabéns. Expedito, eu ouso dizer que hoje você está no top 1 das empresas que trabalham com logística aqui dentro do estado do Pará e no norte como um todo. Mas para você se consolidar como em primeiro lugar, como você falou, tem que buscar sempre o primeiro, segundo ou terceiro lugar para você estar num papel de destaque, né? Numa posição de destaque. Para chegar no primeiro lugar, como foi essa trajetória? Como é que foi essa caminhada até chegar no nível que você está hoje? Como é que começou a Medlog? E, gente, mais uma vez eu falo, né? Falar da gente é muito fácil, mas por que é fácil falar da gente? Porque ninguém sentiu as dores que a gente mesmo sentiu no início de um negócio. Porque quando tu cria teu próprio negócio, faz parte da tua vida. Tu dedica toda a tua vida àquilo, dedica os teus dias de sol, de chuva, os teus feriados, os teus domingos, aquilo. Tu quer muito que aquilo dê certo, né? Vai fazer parte da tua história. Se der certo, se der errado, paciência, tu vai ter que pular para a próxima. Quando eu falo que hoje eu cheguei, que tu falaste que hoje eu tô entre as top 1, né? A Medlog já tem 11 anos, já se passaram 11 anos que eu tenho a empresa. E no início foi tudo muito difícil, que é normal. Esse difícil é difícil para todos. É muito comum, é muito clichê eu falar aqui, mas não há vitória sem sacrifício. Né? E os sacrifícios foram muito grandes. Fazer logística no estado do Pará não é fácil, é muito complexo, é muito difícil. E justamente isso, o meu grande diferencial na logística era o seguinte: eu tive a sacada da seguinte forma.
Na época, quando eu comecei a transportar medicamento, só existia uma empresa que fazia isso. Muito pouquinho, né? Só que essa empresa, ela transportava de tudo. De tudo. E eu falava o seguinte, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Diferente. Então, o meu principal desafio no início, era o seguinte, era convencer os meus clientes que, porque na época as distribuidoras de medicamento, cada uma tinha a sua frota. Todo mundo tinha a sua frota. E eles faziam o seu próprio transporte. Então, foi mais difícil do que eu imaginei. Porque o que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que pedir uma agenda de um dono de uma distribuidora aqui no Pará e levar e vender meu serviço para ele. Olha, a partir de hoje o senhor vai ter que vender todos os seus carros, o senhor vai vender toda a sua frota, o senhor vai me contratar para fazer esse serviço aqui para ti. Então imagina só entrar numa empresa e levar uma proposta dessa. Como é que você ia convencer ele de que fazer a logística dele com a sua empresa era mais viável, era mais vantajoso para ele? Isso, ia diminuir os custos dele, porque olha só, um custo operacional com 6 caminhões, com motorista, com ajudante, com transporte, com diárias, a despesa era muito alta para as empresas. Então eu cheguei a falar o seguinte, eu tenho que chegar para vender esse serviço. O senhor vai ter que vender todos os seus carros e me contratar. Agora olha só. Olha a missão que eu tinha na cabeça de um empresário há anos. E um desses principais empresários que eu tinha que fazer era com o próprio Maués. O Maués tinha uma frota de 6 caminhões. Então eu falava assim, chefe, olha só, pneu, combustível, IPVA, olha o que o senhor tem que gastar. Auxílio trabalhista. Tudo, anual, que o senhor tem, a sua despesa que o senhor tem com isso aqui. O senhor tem que botar isso, vender tudo e me contratar para eu. O senhor tem que terceirizar esse braço da sua empresa. Não, então foi muito difícil na época, esse meu trabalho, lentamente, fazendo um por um, levar essa ideia, essa nova cultura para dentro dos empresários paraenses. Então foi muito difícil mesmo. E hoje, se passaram 11 anos, nenhuma distribuidora de medicamento tem carro próprio. Nenhuma. Tem suas exceções, né? Que alguns que ainda acham assim que uma venda vale a pena eu fazer um transporte daqui no sul do Pará, em Marabá, que é uma venda que compensa, eu também concordo tal. Mas ter hoje, na indústria farmacêutica, nenhuma distribuidora, 100% da indústria farmacêutica, tem carros próprios. São todos terceirizados. E isso veio a dificuldade. Então, minha maior dificuldade na época, que eu falo de quando eu comecei a ter hoje, era tentar mudar a cultura. Foi vencer essa barreira, né? Isso. Dessa, como você fala mesmo, a cultura, essa crença que os empresários tinham de que eles mesmos tinham que fazer o transporte deles. Bacana, legal. Aí eu peguei isso pra mim e falava assim, olha, é o seguinte, eu chegar na empresa pra vender meu serviço. A partir de hoje, tu vai vender todos os teus carros, demitir teus funcionários e eu vou entrar com os meus funcionários dentro, tu vai realocar teus funcionários e eu vou entrar com os meus, vou fazer toda a tua logística. E eu comecei a fazer isso. Eu ia na distribuidora, pegava, hoje o negócio da Medlog é esse. Eu ia na distribuidora, coletar a venda que tu fez pra farmácia e eu ir lá na farmácia fazer a entrega, né? Eu atuo hoje o Pará tem 7 transportadoras que atuam nesse nicho, 7 transportadoras, mas somente a Medlog é exclusiva, né? Eu sou a única transportadora do norte do Brasil exclusiva em fazer logística apenas de produtos para a saúde. Perfeito. Então, esse é meu grande diferencial, que esses 11 anos eu vim trabalhando e vim me aprimorando em fazer somente isso. Então, há 11 anos atrás, eu comecei a tentar mudar a cultura de todos, né? E tentar mostrar para eles que eles terceirizando ia diminuir muito o custo deles. E foi o que eu consegui nesse tempo, nesse período de 11 anos, foi o que eu consegui fazer. Perfeito. Expedito, eu imagino que transportar medicamento, transportar saúde de um modo geral, tenha particularidades, peculiaridades bem complicadas, vamos dizer assim. Qual é a maior dificuldade de trabalhar exclusivamente com medicamento? No que diz respeito à logística, porque o medicamento que tem que ser refrigerado, tem que ser condicionado no local próprio. Além disso, desse cuidado maior com o objeto a ser transportado, qual que é a maior dificuldade que você vê dentro do nosso estado em razão das distâncias que nós temos entre um município e outro, dos modais não serem os melhores, que eu quero dizer com isso, as estradas,
né? Talvez a malha fluvial não tenha tanto fluxo, não tenha tantas opções disponíveis. Você tem frota própria para fluvial? Como é que funciona isso daí? Essa dificuldade para transportar os produtos. Ó, eu sempre falo que no nosso estado, quando vem uma grande empresa de fora que contrata a gente, eles chegam o seguinte, ó, tu vai fazer o estado todo pra gente. Aí a gente já logo, esse cara veio com muita sede ao pote. É humanamente impossível uma transportadora fazer 100% do estado do Pará. Não faz. Se alguém for falar por aí que oferecer um serviço que faz o estado todo, tá mentindo. Não vai fazer. Ele vai terceirizar. Ele vai chamar o A, o B e o C para fazer para ele. Então, ou ele está mentindo, ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento do Pará, de onde ele está vivendo, justamente. Então, olha só. Hoje eu falo, eu ando com a minha camisa, eu falo que hoje a Medlog é a maior logística exclusiva em saúde do norte do Brasil. Eu só faço quatro rotas. Eu faço a rota fluvial, que são de ilhas, faço a rota do ABC, que a gente chama, que é a alça viária, faço a região metropolitana e faço o estado do Amapá inteiro. Uhum. Então, olha só, eu falo que eu sou a maior logística exclusiva de produtos para a saúde do norte, eu só faço 4 rotas. E tem meus outros amigos, parceiros que fazem o sul do Pará, uns fazem a região do Carajá, a região do Salgado, porque é 144 municípios, onde quais tu tem que um mais longe que o outro, uma distância que tu tem de 600 km para chegar lá. Então, é muito melhor hoje tu entender, né, a pessoa que vem nos contratar, a gente chega e dá um choque de realidade nessa pessoa. Amigo, é o seguinte, você tem que trabalhar com várias transportadoras. Várias. Porque as dificuldades nós temos. Um exemplo, eu tenho 11 anos de mercado. Até hoje, em 11 anos, eu nunca tive um concorrente na minha rota fluvial. Em 11 anos, nunca tive um concorrente. Por quê? A dificuldade que é chegar em Santa Cruz do Arari. Nossa, imagino. A dificuldade que é chegar em Afuá, que são 4 dias de viagem para chegar em Afuá. Para te chegar em Santa Cruz do Arari, tu tem que depender da maré, da época do ano para chegar via fluvial lá. Então, são particularidades que cada transportadora sabe das suas particularidades, né? Sim. Então, o que adianta? Um exemplo, eu expedito. Eu não faço o sul do Pará. Por quê? É muito distante. De Marabá para cima, é um mundo inteiro, né? O Pará tem um dos municípios, tem um dos maiores municípios em extensão territorial do planeta, que se eu não me engano... Altamira? Altamira, sim, né? É um dos maiores municípios do planeta Terra. Se não me engano, é o 3º ou 5º maior município do planeta. Então, imagina só, isso fica no Pará. Então, as pessoas não sabem disso. Sim. Então, as nossas dificuldades são diárias. E outra coisa, não tem nada mais criterioso do que o transporte de medicamento. Não tem. Eu sempre falo que as farmácias hoje, os nossos clientes, eles são extremamente criteriosos e rigorosos e exigentes, né? Para a gente manter nesse ramo hoje, tu tem que entender isso, que ser dono de farmácia, o que a farmácia faz hoje? A farmácia, ela não trabalha mais com estoque próprio, não tem, tirando as grandes redes, né? As farmácias, ela trabalha com o estoque da distribuidora. Tem farmácia aqui na região metropolitana que eu vou 2 vezes no dia. Ela compra lá, ela compra 2 unidades de um xarope de manhã. Eu entrego de manhã para ela. Ela vendeu as 2 unidades. Ela vai comprar mais 2 para vender à tarde. Ela vende. Eu tenho farmácia que eu vou todos os dias e tem farmácia que eu vou 2 vezes ao dia fazer entrega nas farmácias. Então, olha como mudou a cultura completamente do setor, né? Então, tu tem que ter carro refrigerado, tu tem que ter controle, monitoramento de rotas por farmacêutico, tu tem que ter farmacêutico em tempo real dentro da tua farmácia, da tua distribuidora, transportadora, enquanto ela estiver aberta, e fora de todas as exigências sanitárias que nós temos que ter, municipais, estaduais e federais, né? Então, agora isso já foi de imediato? Não, as exigências, a nova RDC 430, criada agora em 2024, ela veio para profissionalizar o nosso setor. O que era o grande costume, Pedro? Era aquela transportadora contratar um freteiro para fazer a entrega deles. Esse era o costume que tinha. Então, eu ainda falo que hoje, quando a gente tem nossos encontros com os transportadores, eu ainda falo que a nossa maior dificuldade no nosso ramo era combater o transporte clandestino.
né? Ainda é até hoje mesmo, porque uma empresa faz uma grande venda e ele vai e chama o seu Zé da Kombi lá, contrata o cara para fazer o transporte dele. E a gente que tem farmacêutico, a gente que tem todas as autorizações federais, todo o custo, todo o rigor que exige sanitário, a gente simplesmente vê para aquilo e de mãos atadas. Perfeito, perfeito. Expedito, uma jornada, uma caminhada de 11 anos não se constrói assim tão facilmente. Isso exige um perfil de liderança muito grande, né? O que você aprendeu sobre liderança dentro dessa jornada empreendedora? Pedro, eu acho assim que com o passar do tempo, a gente vai olhando mais para as nossas atitudes, né? E atitudes falam mais que palavras. Sem dúvida, é clichê, mas é muito real. Atitudes falam mais que palavras. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses 11 anos, mais pra cá mesmo, foi servir. Servir, sabe? Tu tem a gente que vira empresário, a gente que começa pequeno e depois de um certo tempo fica grande, começa a... Eu hoje, a Medlog, eu tenho muito orgulho disso. Muito, muito, muito orgulho mesmo. E de falar, hoje eu tenho 75 colaboradores nos meus negócios. Então, meus negócios hoje têm 75 colaboradores de carteira assinada, né? Então, só que eu já tive só um. Eu comecei com eu e mais um, e hoje nós somos 75 pessoas que eu tenho que zelar por essas pessoas. São trabalhos, são famílias que dependem da minha liderança. Então, eu acho que hoje nada mais me deixa realizado do que servir. Sabe, desculpa te tomar esse tempinho teu aqui, eu vou te falar uma situação. Pode parecer engraçado, mas é muito real o que acontece comigo. Todos os anos eu fazia a confraternização da empresa. Todo mês de dezembro eu fazia a confraternização da empresa. E tinha ano, quando chega dezembro, geralmente a gente está um pouco apertado, né? Tem 10º para pagar, folha de pagamento, final de ano, é muita coisa. E a gente nunca liga muito para isso. E teve um dos últimos 2 anos, eu sempre ficava, não vou fazer confraternização, é uma despesa altíssima que eu tenho, é um dinheiro, é isso, e os funcionários, em meados de setembro, os funcionários começavam a tocar no assunto. Chefe, esse ano vai ser igual ao ano passado, e eu ficava assim, né, vai, só que na minha cabeça eu não vou fazer. E é um dos momentos que eu mais sirvo meus funcionários. É o momento que eu mais sirvo. Por quê? Porque eu tenho que descer de onde eu estou, eu tenho que correr atrás para organizar tudo e tem que ser do melhor possível para eles. Aquele momento é o momento nosso, ali onde qual eu me igualo a eles em tudo, né? Eu pego o telefone, o microfone, eu falo com eles, eu brinco com eles. Então, e todos os anos eu falo que eu não vou fazer. Todos os anos, esse ano eu não vou fazer, porque a despesa é muito alta, porque isso e aquilo. Então, naquele momento é o momento que eu mais sirvo eles. E eu acordo nesse dia 5h30, 6 horas da manhã, eu sou o último a sair da festa, mas eu tenho o trabalho de fazer tudo perfeito para que eles saiam dali gratificados, entendeu? E falar bem assim, cara, o Expedito é um dos nossos, ele, apesar da hierarquia de chefe e patrão, mas ali é o momento que eu mais sirvo eles. De tudo, do bom e do melhor, da comida aos prêmios que eu sorteio, das brincadeiras, eu tento me doar o máximo para eles. E quando termina, eu me sinto muito gratificado com aquilo, entendeu? Porque eu vejo que ali eu me doei, eu servi eles e valeu muito a pena. Então eu acho que se resume em servir. E é bíblico, né? A Bíblia fala, Deus pede pra gente servir mais para depois ser servido. Maravilha. Né? E quem nos serve é Deus, né? Que bom. Expedito, onde a liderança, que eu estou entendendo que o papel de liderança que você exerce dentro da sua empresa, ela se resume também em servir. O servir, né, é o exemplo que a gente pode dar dentro da nossa empresa. Servir aqueles que estão nos ajudando a crescer. E onde é que a fé entra dentro dessa caminhada? Como é que as suas decisões são tomadas? Elas são tomadas também junto com a sua fé, junto com a crença de que Deus te guia no dia a dia dos momentos de pressão? Sim, o tempo todo, né?
Quando a gente é muito novo, a gente acha que todas as teorias de empreendedorismo empresarial é a gente que está criando naquele momento, né? A gente se acha... Aí vem as dificuldades da vida. Vem as dificuldades, vem as aflições, vem as angústias, os problemas, todos os dias. E aí que entra a tua fé, né? A Bíblia fala que não temas... Inclusive, essa frase aparece na Bíblia mais de 366 vezes, né? Não temas, não temas, não temas, pois estou contigo. Então, nos momentos mais difíceis dentro ali do meu trabalho, nos momentos mais difíceis dentro do meu negócio, eu dobrar o joelho e orar mesmo, e pedir para Deus me dar discernimento, me dar sabedoria para eu tomar a decisão correta. Muitas das vezes a gente tenta, inclusive toma a decisão sem o consentimento de Deus e dá errado. Aí a gente tem que voltar e saber e voltar e orar e pedir perdão, e Deus me mostra o caminho correto que eu devo seguir. Ter humildade de reconhecer que errou e pedir o discernimento para poder finalmente entrar na caminhada da forma correta. Eu falo também, Pedro, o seguinte, que Deus Deus esteve comigo do início e está comigo até hoje, né? São 15 anos, 18 anos de empreendedor, desde a abertura da loja até hoje, e todos os negócios que eu já abri na vida, Deus estava presente. Maravilha. Todos os negócios, né? Por isso que tem dado tanto certo assim. Expedito, empreender não é um mar de rosas, não. Até uma rosa que é bonita tem espinho, né? Agora, falando assim de dificuldade, qual a maior dificuldade que você já enfrentou dentro da sua vida, da sua jornada empreendedora? Olha, Pedro, sem dúvida nenhuma foi a pandemia, né? Porque a pandemia, ela veio direto no meu setor. Ela agiu de uma forma assim, era onde o meu negócio estava começando, ainda estava caminhando em passos lentos, né? Mas a pandemia veio para fazer uma revolução dentro da minha casa, do meu trabalho, dos meus funcionários, da minha vida ali. Porque eu peguei o Covid, a minha esposa na época pegou também, e os meus funcionários todos pegaram Covid também. Então imagina só, onde todas as distribuidoras, eu precisava abastecer os hospitais, eu precisava abastecer as farmácias, eu precisava abastecer os prontos-socorros, né? E simplesmente eu não tinha mais mão de obra dentro da minha empresa, estava todo mundo doente, e inclusive eu com Covid, todo mundo infectado ali dentro. Uns tiveram que ir para casa, outros foi apenas uma febre, mas estava todo mundo doente. Então foi ali que eu encontrei, ali que eu sempre falo assim, né, que hoje uma das maiores dificuldades do empreendedorismo, do empreendedor, é formar seu time. É formar aqueles que vão para a batalha contigo daqui para frente. É ter essa formação da tua equipe. E dali surgiram grandes líderes dentro do meu negócio, pessoas que estão comigo até hoje, pessoas que ali eu vejo que eu já briguei tanto, mas eu falo, esse cara, ele é mais do que um funcionário meu, porque eu lembro, assim, sabe, no Covid, que eu tinha o hangar, que ficou no hospital, dentro do hangar, e de manhã eu entregava os produtos para a saúde lá. De tudo que precisava, eu fazia entrega de manhã no hangar. Eu fazia entrega várias vezes ao dia dentro do hangar. E à tarde eu tinha que levar a embalagem para embalar os corpos que vieram a óbito. Nossa. Era muito difícil para mim, né? E quando eu ia para dentro da minha empresa, tinha funcionário meu que falava bem assim, chefe, eu vou na UPA e volto. E aí que eu te falo que o exemplo do empreendedor, fala mais que palavra, né? A atitude fala mais que palavra. Então eu estava ali, eu carregava medicamentos junto com eles, eu abastecia os carros e tudo, eles viam eu fiquei mais de 24 horas sem dormir, 2, 3 dias virado, e muitos dos meus funcionários falavam assim, cara, eu não vou deixar ele sozinho. Porque e nem precisava, eu olhava para eles, eu não falava nada. Ele falava, chefe, eu vou na UPA e volto, eu vou tomar meu remédio e volto, e a gente vai conseguir terminar isso aqui. Então ali, e muitas das vezes eu chorava sozinho. Muitas das vezes, eu acho que todo empreendedor já chorou sozinho na vida. E isso é muito comum. E vocês que pensam em empreender, prestem muito bem atenção, vocês vão chorar muitas vezes sozinhos. Entendeu? Porque nem todo dia vai dar certo, tu faz teu planejamento, tu planeja tudo, pro dia seguinte dá tudo errado do que tu planejou, e tu tem que respirar, acreditar em Deus, confiar que amanhã vai ser outro dia e vai dar tudo certo de novo. Maravilha. Então, foi aí que veio o grande boom da minha empresa, foi o pós-pandemia. Pelo tudo que eu fiz na pandemia, tudo que a minha empresa significou pro estado do Pará, pro norte do Brasil na pandemia, porque eu atuo em 3 estados, Pará, Amapá e Amazônia.
Então, ali a Medlog, ela foi além de uma transportadora, né? Ela foi ali, de fato, eu sempre com muito orgulho, eu falo isso com muito orgulho mesmo, a minha empresa prestou um serviço para o nosso estado, para a nossa região. Porque eu poderia fechar, a minha esposa estava grávida com Covid dentro de casa, os meus funcionários todos com febre dentro da empresa, a maioria. E eu ali com Covid também, eu poderia muito bem ali fechar as portas e ir embora para casa. Agora, como é que eu ia abastecer os hospitais regionais das pessoas que mais precisam? Até mesmo a farmácia. Ela precisava que alguém fosse abastecer as farmácias lá. Maravilha. Então ali foi onde, de fato, eu vejo assim, que a Medlog se destacou muito. A Medlog, do pós-pandemia, acho que Deus me deu a benção de eu ter crescido 10 vezes mais. Hoje o mercado, ele é tão... o nosso mercado é tão promissor, a logística de medicamento e produtos para a saúde é tão promissor que hoje a gente deve ter as 7 transportadoras de medicamento dentro do estado do Pará. A gente deve gerar mais de 1.000 empregos diretos de carteira assinada somente na logística de medicamentos, entendeu? E fora os outros empregos indiretos. Eu falo pela Medlog, em 2025 nós tivemos nosso maior faturamento da história. Nós faturamos 300 milhões de reais em 2025. Nós transportamos. Entendi. Passou somente pela Medlog, passou 300 milhões de reais somente em transporte de medicamento. A nossa meta para 2026 agora é fazer esse transporte. Nossa meta para 2026, se Deus quiser, até 31 de dezembro, a gente transportar mais de 400 milhões de reais. Amém. Somente na rota da Medlog. Que assim seja. Trabalho bastante. E será. É isso aí. Então você pôde perceber aqui que a trajetória do empreendedor, como eu sempre gosto de falar, Expedito, ela tem aquela palavra no final, dor. Você muitas vezes vai chorar sozinho, isso é normal, mas você tem que saber que é completamente possível você empreender e conseguir mudar não só a sua realidade, mas também a realidade da sua família através do empreendedorismo. Expedito, é muito bacana escutar a sua história. Nós estamos caminhando aqui já para o encerramento do nosso bate-papo, porque o tempo foi passando, a gente vai conversando e vai embora. Mas o que você poderia deixar de mensagem final aqui para aquela pessoa que está pensando em dar um passo a mais na sua vida, aquela pessoa que pode ser CLT e está pensando em empreender, ou até mesmo para aquele que está empreendendo, está passando pelas dores e está pensando em desistir? Olha, eu vou mais aqui falar para aquela galera que está pensando em desistir. Tá bom? Porque eu pensei em desistir muitas vezes. Inúmeras vezes. Até hoje, não vou mentir não. Até hoje, quando aperta, quando o negócio tá pegando fogo, eu falo, meu Deus, será que não dá mais para mim? É muito pesado, é muito puxado. Mas eu tenho um versículo na Bíblia, assim, que eu acho que ele serve muito para mim e para todas as pessoas que estão ouvindo agora e que pensam nisso também, né? Em desistir. É o versículo que fala da seguinte forma: no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Então, gente, as angústias, elas são diárias, as aflições são diárias, os choros são diários, as dificuldades, vários nãos que a gente, no dia a dia que a gente pegar, mas sempre tem fé, acredite em Deus, ora para Deus, porque Ele venceu o mundo. E nós somos filhos dele, então nós vamos vencer também. Maravilha, maravilha. O Amazônia Empreende vai ficando por aqui e um dos nossos propósitos é mostrar para você que as histórias, como a história do Expedito, com fé, com trabalho, com coragem, você pode superar, você pode vencer. Amazônia Empreende, obrigado pela sua audiência, até o próximo sábado. Tá.